neste momento, todo o país já tem a certeza, porque o próprio Dr. Fernando Medina o confirmou, que a Câmara Municipal de Lisboa entregou os dados de 3 cidadãos, um cidadão russo e um cidadão com a dupla nacionalidade, portanto, 2 cidadãos portugueses, um russo e 2 que são também portugueses, que entregou esses dados ao governo russo. Na prática, a Câmara Municipal de Lisboa denunciou os ativistas pela liberdade e pela democracia contra um governo que não respeita essa liberdade e essa democracia, entregou-os, denunciou-os a esse mesmo governo. Essas pessoas, não sei se correm perigo em Portugal, mas se regressarem à Rússia, correm perigo seguramente. E isto é, como eu disse, já tive a oportunidade de escrever, não é grave, isto é gravíssimo. Num país democrático, isto é absolutamente intolerável. E nenhum governo da União Europeia faria semelhante coisa. Denunciar, neste caso, à Rússia, manifestantes russos pelas liberdades. E isto é uma vergonha para Portugal, que aliás tive a oportunidade de ver que já começou, porque já há diversas notícias na comunicação social internacional mostrando e denunciando aquilo que a Câmara Municipal de Lisboa fez. Numa altura em que a Rússia apoiou o desvio de um avião pela Bielorrússia para prender um oposicionista ao governo ditatorial da Bielorrússia. Numa altura em que é praticamente certo no mundo que o oposicionista russo Navalny, que aliás estes pretendiam apoiar em Lisboa, foi envenenado na Rússia. Numa altura, há 2, 3, 4 dias atrás, em que a justiça russa veio ilegalizar a Fundação Anticorrupção ligada a Alexei Navalny e a ilegalizar a sua própria sede de campanha. E, por ironia do destino, na mesma semana em que o governo nomeia comissários para comemorar os 50 anos do 25 de Abril. 25 de Abril, que se fez justamente para isto não acontecer. 25 de Abril que se fez contra atitudes destas. O Dr. Fernando Medina diz que cumpriu a lei. Que lei é que existe? Qual é a lei que obriga a Câmara Municipal de Lisboa a entregar os cidadãos, neste caso, ao governo russo? Que lei é essa que continua a existir, mas que ele diz que agora já não vai cumprir? Então, porque é que também não a incumpriu antes, se é que esta lei existe, e que lei é, que nós não sabemos o que é? É também uma questão a colocar ao Dr. Fernando Medina se a Câmara Municipal de Lisboa já denunciou outras situações similares. Ou seja, se cumpriu a tal lei, que não sabemos qual é, que o Dr. Fernando Medina fala, ou se a incumpriu antes e só a cumpriu agora, neste caso concreto, desta situação que agora veio a público. Se esta lei existe, e se é assim, foi ela também cumprida no tempo, por exemplo, em que o nosso atual Primeiro-Ministro era ele o Presidente da Câmara de Lisboa? E ainda uma outra questão, esta não para o Dr. Fernando Medina, mais para o Governo, se outras autarquias do país têm o mesmo procedimento face à tal lei, que eu não sei qual é, mas que o Dr. Fernando Medina terá de dizer qual é. Por isso, ou ainda faço outra questão, ou se verdadeiramente ele não está a incumprir outras leis, eventualmente até do foro criminal, ao fazer uma situação destas, o que não deixava de ser interessante, uma sugestão que eu faço, de, por exemplo, a senhora Provedora de Justiça avaliar essa situação. Aquilo que o PSD vai fazer é entrar com um requerimento amanhã, hoje é feriado, no sentido de chamar o Dr. Fernando Medina à Assembleia da República. E também votaremos a favor de todos os requerimentos de outros grupos parlamentares que tenham o mesmo objetivo. E entregar também um requerimento para que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros
vá ao Parlamento, à Comissão de Negócios Estrangeiros, justamente para fazer a avaliação desta situação e o que procedimentos a adotar para que haja a certeza que isto não acontece em Portugal nunca mais. Portanto, é isto que nós vamos fazer amanhã, hoje é feriado, com urgência, naturalmente, para ver se já na próxima semana tudo isto fica devidamente esclarecido. Recordando o tempo em que foi Presidente da Câmara do Porto, para que os cidadãos se pudessem manifestar, o que era necessário fazer? Não me lembro, para ser sincero, de alguma vez eu ter de tomar alguma decisão de dizer sim ou não à manifestação, até porque eu não sei como é que se diz não a uma manifestação. Elas são livres e têm de acontecer. Portanto, eu nunca me vi debatido com uma situação destas, nunca me confrontei com uma situação destas. Lembro-me de, às vezes, haver telefonemas, não vale a pena agora estar, de outros partidos a dizer, olha, nós vamos fazer isto, com certeza, mas... Não, nunca tive de fazer nada. Isso nem pensar, não. Eu estou a ir, antes disso, se eu próprio tive de autorizar o que quer que seja. Não me lembro de ter de autorizar. Isto ter vindo a público só agora, uma vez que o caso remontar a janeiro deste ano? Veio agora a público porque, naturalmente, que a Câmara de Lisboa não disse nada, fechou-se em copas e foi agora um dos 3 cidadãos, uma senhora que veio... Já o fez em janeiro um órgão de comunicação social nacional que ignorou a notícia. Isso não sei. Isso não sei. Sei eu que falei com a própria, entrevistei-a via Skype. Portanto, não estranha. Isso estranho, isso eu nem sabia, o que me está a dizer nem sabia. Portanto, está a dizer, no caso da RTP, que a RTP já tinha falado com a senhora... Não, falamos ontem e a senhora confirmou que em janeiro denunciou o caso a um órgão de comunicação social. E que ignorou. E, portanto, também estranhou isto vir agora. Isso estranho. Eu pensei que estivesse escondido e só agora é que sou. Este requerimento, no fundo, do PSD é também para se saberem mais informações sobre este caso que considerou... É para responder a estas perguntas que eu aqui coloquei e outras que os deputados também queiram colocar. Eu não fiz aqui elencar as perguntas todas que eu próprio, se estivesse na audição, faria. Estas, pelo menos, são óbvias, não é? Quer dizer, estamos a falar de que lei, não é? E então, se a lei é para cumprir. Mas ele diz que agora já não a cumpre. Então porquê é que a cumpriu antes? E que lei é que nós estamos a falar? E então, se a lei existe há muito tempo, ela também era cumprida antes, quando, por exemplo, o Primeiro-Ministro era ele próprio líder da Câmara de Lisboa, e esta foi a primeira situação, ou já denunciaram para a Venezuela ou para a Ucrânia, ou seja, está a ver? Acha que a administração pública poderá, neste caso, tal como já disse hoje o Presidente da República, sofrer de alguma falta de atualização e estar desfasada da evolução que houve em matéria de proteção de dados e daí ter ocorrido esta situação e, eventualmente, terem ocorrido outras, porque sempre que há uma manifestação, as manifestações carecem de autorizações. E dizem os regulamentos que os manifestantes têm que ser identificados e os dados enviados a diversas entidades, nomeadamente à PSP, mas não só à PSP. Portanto, deduzo que não concordo nem com o Presidente da República, nem com a explicação do Dr. Não, que possa haver alguma desintonia, poderá eventualmente haver a desintonia. Agora, nós estamos a falar de uma situação gravíssima, nós não estamos a falar de uns atos administrativos, nós estamos a falar de pessoas que se vão manifestar pela liberdade e pela democracia, pela falta dela num dado país, e cujos dados são denunciados a esse país, logo colocam as pessoas numa posição de perigo. Todos nós percebemos isto. Coloque-se na posição de decisor. Imagine que era a decisora, o decisor era eu, e eu dizia... desse os dados ao outro país. Isto não há desintonias administrativas aqui. Sabemos como funciona a administração pública, sabemos que as coisas... Não, mas há mínimos. Isto ultrapassa os limites. Acha que o Dr. Fernando Medina se deveria demitir, como sugeriu Carlos Moedas? Obviamente que aquilo que está em cima da mesa é muito grave. Isso é evidente. Se me pergunta o Dr. Fernando Medina... devia-se demitir amanhã, isso tem de fazer a pergunta ao Dr. Fernando Medina, que ele lá sabe o nível de responsabilidade que tem e como é que atuou. Se me pergunta, mas isto é matéria que pode levar a uma situação de demissão, eu digo, depois de tudo esclarecido, poderá levar. Depois de tudo esclarecido, como é evidente.
Amanhã já, eu não sei exatamente, por isso é que eu estou a fazer aqui uma data de perguntas e outras que possam vir a ser feitas. Mas que isto é muito grave, é muito grave. Eu penso que as pessoas não absorveram completamente a gravidade disto ainda. E aquele exercício que todos temos de fazer um bocado é colocarmos na posição dos 3 cidadãos cujos dados foram enviados para Moscovo. Coloquemos-nos na posição das pessoas. E aí percebemos a gravidade daquilo que... Isto não é uma falha da Câmara Municipal que não cortou a relva de um jardim, que não asfaltou uma rua ou que não reabilitou um bairro. Não é isto. Isto é de uma gravidade enorme. Enorme e tem reflexos no estrangeiro ao nível da reputação do nosso próprio país. Eu gostava de pedir um comentário ao discurso de 10 de junho do Presidente da República. Eu não tive oportunidade de o ouvir na íntegra, só ouvi as notícias depois daquilo que foi o discurso do Sr. Presidente, mas, basicamente, estou de acordo, pois o Sr. Presidente da República, enfim, dá um impulso, ou procura dar um impulso aos portugueses para saírem desta situação em que a pandemia nos deixou com o auxílio do dinheiro europeu. E também faz um sublinhado, que eu notei esse sublinhado, à forma como nós integramos os imigrantes, com I, nós que somos um país, historicamente fomos um país de imigrantes e que sempre gostamos que também os nossos compatriotas lá fora fossem bem tratados e valorizados face àquilo que é o trabalho que desempenham, que é o mesmo trabalho que agora nós temos de reconhecer a quem nos visita. Com isto, obviamente, eu estou de acordo. Pedir também uma reação para agora à assistência de Eduardo Pinheiro à Câmara Municipal do Porto. Não sei se já teve a oportunidade de... Não, isso tive oportunidade, aliás, não é muito complexo, desistiu. Isso vem de encontro àquilo que eu até vai para lá daquilo que eu tenho dito. Eu tenho dito que é evidente que há compromissos não transparentes, não frontais, mas há, obviamente, compromissos entre o Partido Socialista e o atual Presidente da Câmara do Porto. E, portanto, o Partido Socialista está à procura praticamente do impossível, que é, desejando a vitória do atual Presidente da Câmara do Porto, ao mesmo tempo quer ter uma candidatura para disfarçar isso. E, portanto, obviamente que assim é muito difícil arranjar uma candidatura. É alguém que se predisponha a ir fazer pouco mais que figura de corpo presente, que foi o que eu já disse ainda há um mês atrás e agora volto a repetir. Portanto, se me perguntasse se eu contava com isto, contar não contava, isto é uma coisa absolutamente louca, quer dizer, é apresentado um dia e tal, depois já desiste, tão longe eu não ia. Mas agora, que é evidente que há uma ligação entre o Partido Socialista e o atual Presidente da Câmara do Porto, é evidente. O PS não assume frontalmente, tem de apresentar uma candidatura. Essa candidatura é uma candidatura para a figura do corpo presente, é muito difícil arranjar um candidato que se predisponha a um papel desses. Então, muito obrigado.